Pronto, vamos lá. Bom, pessoal, então, hoje continuando aí nossa série de bate-papos com pessoas ligadas ao nosso campus, Palmeira dos Índios, hoje a gente tem essa felicidade de receber uma aluna egressa, mas ela é triegressa, né? Não sei nem se existe isso, mas é triegressa, que é a mestra Juliana Brito. Bem-vinda, Juliana. Que bom ter você aqui com a Obrigada. gente. Eu que agradeço pelo convite. Pois é, né? Vou já dar um spoiler aqui para a galera, já veio pelo título, né? Juliana fez edificações em Palmeira, fez engenharia civil e depois fez um mestrado também no IFAL, mas aí já num convênio em Marechal, não é isso? Isso, Então tem muita coisa aí, muita história. Você entrou no IFAL em 2011? isso foi no ensino médio, né? 2011. Já tem mais de uma década, né? E passa rápido, né? Passa É, rápido. são 12 anos, né? 12 São anos. 12 anos. Você tem mais tempo de casa, como a gente estava falando, do que muitos servidores, né? Então, de repente, a gente chegar lá no final, que a gente vai falar dos pensamentos futuros, você já pode pegar uma aposentadoria mais cedo aí, pelo tempo de serviço Já prestado pensou? Era isso. ao, ao Campus Palmeira. Mas aí, vamos começar lá do comecinho, né? Daquela Juliana, que estudava numa escolinha pequenininha, né? Geralmente as escolas nunca se comparam ao tamanho do Instituto Federal, né? E você chegou a conhecer o IFAL só de falar ou você tinha ido no IFAL já antes de escolher fazer a prova? Não, nunca tinha ido ao IFAL. Assim, eu nem conhecia, né? Eu era muito nova, tudo. Só que essa escola que eu estudava, ela não tinha ensino médio. Então, quando a Hum, gente estava no nono ano, elas sempre incentivavam os alunos a fazer essa prova do IFAL. Então, a minha mãe, ela é professora, né, de matemática, que legal. do município, ela trabalha em 2 municípios, Arapiraca e Feira Grande. Aí ela, conversando com outros professores, ela tinha esse conhecimento, né, Eita, carro desceu agora aqui, deixa eu ver se Pode passa. continuar. Pode continuar, dá para ouvir você. Deixa eu passar. E a janela tá aberta por conta da internet. É, Aí mas fique Aí, tranquila. assim, aí a minha mãe, né, já conhecia alguns professores, né, que tinham os filhos que estudavam lá no Hum. IFAL, antigamente era Cefet, né, mas aí quando eu entrei já era IFAL. E Isso é aí, de Arapiraca? sou de Arapiraca. Ah, tá. Pronto, aí, na época, não tinha, no ano que eu entrei, ainda não tinha aqui em Arapiraca, o IFAL, Uhum. né, acho que com um ano, acho que foi no ano seguinte que já estava abrindo aqui. Mas aí como eu já tinha feito a prova para Palmeiras, já tinha sido aprovado, né? Eu permaneci lá em Palmeiras. Mas é assim, eu não conheci o IFAL, nada. Foi assim, eu conheci no dia da prova o IFAL. E aí, Uhum. lógico que a gente já fica encantado, porque eu estava numa escola pequena. Era assim, era uma coisa É, de família, né? A escola. Todo mundo conhecia os passos de todo mundo. Ali estava porque você falou que não tinha nem ensino médio, né? não Então, tinha nem ensino médio. Pronto, aí a escola, ela sempre incentivava os alunos, tinha cursinho na escola, assim, para ajudar a gente a fazer a prova, tudo. E aí eu participei de tudo, participei dos cursinhos que a escola estava dando ali, né, aquele apoio, tudo. E conheci o IFAL no dia da prova. Aí quando eu cheguei lá, a gente chegou um pouquinho mais cedo, aí fui dar uma volta, aí foi dando aquele nervoso, meu Deus, que a gente tá aqui, será que eu vou conseguir? Será que vai ser difícil a prova, né? E assim, muito nova, né? 14 anos. Não sabia nem verdade. assim, que a minha vida toda tanto na parte, digamos assim, profissional, né, da escolha da profissão, quanto na parte pessoal, que conheceu o meu esposo lá, estava se resolvendo ali, né, e estava se iniciando ali, naquele É momento. verdade. Você Nem estava imaginava, 14 anos, uma plantando criança. uma sementezinha ali, né? Que você nem sabia, né? Seus Foi o primeiros primeiro passos ali, né? passo. Primeiro Vem. passo para tudo, né? Uhum. E aí, assim, toda a gente ficou encantado, né? Eu e os colegas, né, que iam fazer a prova, a gente ficou encantado com o tamanho, né? Meu Deus, é uma universidade, né? Mas, Uhum. assim,
Aumentou o nervoso para fazer a prova, mas no fim deu tudo certo. E, na Eu lembro, verdade, para quem faz o ensino médio o normal, propedêutico, tem ainda mais 3 anos para pensar no que vai fazer, né? No SISU, o Enem, SISU. E vocês já com 13, 14 anos têm que decidir, né? Eu vou fazer esse curso aqui, né? Então, e aí, como é que você escolheu edificações? Foi por afinidade? Foi no não, foi. chute? Eu lembro que em Santa Clara, né, que era onde eu estudava, eles entregaram um panfleto assim para a gente com os cursos que tinham, explicando tudo direitinho. E aí eu conversando com a minha mãe, a gente decidiu que ia ser o técnico em edificações. Daí também eu tenho que admitir que por influência, né, o grupinho, a gente ficou conversando, aí alguns resolveram fazer técnica em eletrotécnica e outros edificações. Aí era eu e uma amiga minha, só que aí a minha amiga Ninguém estava no informática. segundo. Que preconceito. Né? Ninguém quis informática. É porque, assim, acho que era mais prático, né? Assim, era algo mais... Uhum, E o informática é mais, assim, né? No uhum. computador e tal. Não sei, eu Isso, sei isso. que foi assim, foi decidido assim. Porque, assim, E querendo, aí, a gente tinha que 14 anos, né? A gente não tinha não, muita noção. não tem, não dá nem para saber. Você com 14 anos, você está definindo a sua vida É, e é muita responsabilidade, né? E aí aí, você assim, passou, né? pô, ainda bem que deu certo. Aí eu lembro que, quando assim, né, eu tava pensando na trajetória, né, para que a gente conversasse aqui, eu lembrei do dia do resultado. Aí, assim, me emocionei, porque eu lembro que a gente tava todo mundo lá no pátio da escola e começaram a anunciar no microfone. Foi uma coisa Ai, assim. que massa. E assim, só que assim, ao mesmo tempo tinha muita gente feliz, né, comemorando, e ao mesmo tempo a Ah, gente ficava muito receoso porque algumas pessoas que a gente queria muito que passassem não uhum. tinham passado. Aí foi aquele misto assim de emoções, né? Mas foi assim, foi muito emocionante, a gente esperando chegar, tipo, eu esperando chegar no Jota, né, para ver se Sim, iam sim, sim, sim. falar o meu nome, assim, era assim, né? Não era essa Imagina, coisa imagina. muito É, como é hoje, assim, né? A gente olha assim no computador e tal, não sei o quê. rápido, né? Não tem Não, é assim, aquela é todo mundo emoção. junto lá, É. misturado, e E no aquela máximo emoção. o site sai do ar e você fica ali esperando que ele volte, né? Mas não tem esse negócio do microfone mais hoje em dia, né? É, Pronto, aí você foi para o IFAL, você já sabia da grandiosidade, né, de onde você ia estudar, né? Mas na verdade talvez você nem conhecesse realmente todo o IFAL, né? Você conheceu ali rapidamente, até no nervosismo, talvez não tenha percebido o tanto de coisa que tinha. E foi pro IFAL, né? E aí, como é que foi chegar lá e agora realizar esse sonho de chegar agora? Eu sou aluna IFAL, né? Tem um peso, né? Tem um nome e vestir a aí farda do assim, IFAL, né? Chegar na cidade e eu sou do IFAL, tem um peso, né? aí eu lembro que a escola fez faixa com o nome dos aprovados, Uhum. assim, né? Aquela coisa. Aí, assim, a gente tinha conhecido só o espaço físico, assim, né? No dia da prova e tudo, mas aí quando começou, aí o negócio apertou. Aí, eu lembro que, assim, o primeiro ano, assim, né? A gente, todo mundo, assim, da turma. Assim, eu tive sorte também, que eu fiquei, assim, num grupinho. Que naturalmente a turma se vai se dividir em alguns grupinhos, né? Uhum. Eu tive sorte que eu fiquei num grupinho que a gente, assim, brincava tudo, resenhava, mas a gente estudava. E todo mundo se ajudava. A gente ia pro IFA, tipo, eu estudava de manhã, a gente ficava à tarde para estudar para as provas. A gente era muito unido. Tanto no ensino médio quanto na engenharia. Os Uhum. grupinhos que eu participava, assim, né, de colegas de turma, a gente estudava. A gente não era assim, na cara, na coragem, não. A gente se esforçava mesmo para estudar. A gente passava o dia todo. Lembro que, já antecipando um pouquinho, mas lembro que na engenharia a gente ficava os 3 horários estudando para as provas. Uhum. Enfim, dia de feriado a gente se reunia, era para estudar, ia todo mundo para casa do outro, era assim. Mas voltando, né, para o ensino médio. Aí eu sei que no primeiro ano, aí assim, vinha, alguns professores falavam, né, tipo, diziam que tinha os projetos e tudo, mas assim, a gente, no nosso grupo, a gente
Tava Muita sentindo disciplina, né? dificuldade. Muita disciplina para fazer, né? Era muita coisa, assim. E os professores, assim, mais exigentes, né, do que no fundamental, disciplina Uhum, técnica, um monte de coisa. Então, assim, o que eu comento, a gente se limitou a sobreviver aquele primeiro ano para não reprovar, porque a gente uhum, tinha que se adaptar, né? Aí a gente, o primeiro ano do IFAL foi realmente, assim, só para a gente se adaptar com tanta parte física, com parte de laboratório que a gente não conhecia nada, com a parte das disciplinas técnicas. Então, assim, era muita coisa assim para assimilar de uma vez só. A questão também da viagem, porque eu acordava 5 horas da manhã para isso é pegar o ônibus. importante contar, né? Porque a pessoa pensa que a aula começa às 7 horas, às 6h30, acorda, vai para lá e pronto, Por tá de quê? boa. Não, Acaba meio de 20, 12h30, eu tô em casa almoçando, né? é Mas aí muito. tem. Olha, a gente acordava. Eu acordava de 5, porque eu já dormia assim, já deixava tudo pronto. Tudo Uhum. pronto. Mochila, a farda separada, já dormia com os cabelos assim, tipo, se fosse lavar o cabelo, né? Pré-arrumado já, Já, né? já lavava o cabelo à noite, arrumava tudo, ficava tudo pronto. E também, aí eu tinha uma vantagem também, né? Que o ônibus passava na minha porta. Aí eu me Hum, arrumava e ia para a porta, só que tinha gente que ainda tinha que se deslocar. O é. ponto era na esquina, assim, da minha casa, né? Só que, às vezes, o pessoal sentia, assim, percebia que eu estava atrasada, aí ia para minha porta, ficava tocando a cigarra. Muitas vezes eu fui acordada pelos outros alunos, até de outras turmas, assim, Ah, que massa. que ficava tocando a cigarra, vai de hoje. Aí eu tô me arrumando, mando o ônibus esperar. Aí foi se formando aquele grupinho, assim, na minha casa, para esperar o ônibus, sabe? Sim, sim, Aí sim, sim. pronto. Era assim, às vezes quando eu avisava que não ia, aí o pessoal ia para a esquina, não ficava lá na porta, mas assim, era Uhum. assim. E graças a Deus, assim, o pessoal, todo mundo ia ajudando, assim, todo mundo nessa questão, né? Às vezes um se atrasava, aí ligava, ó, eu vou pegar no Pichilar, vou pegar em tal ponto, pede para o ônibus esperar, e assim ia. Porque como era muito cedo, né, acabava que às vezes a pessoa dormia mais um pouquinho. É, Tinha, não é verdade. e É, chegava em casa segunda, 2 horas da tarde, quando eu 2 horas. era, quando vinha no horário, assim, do turno só, quando ficava só o turno da manhã no IFAL, né? Aham, Quando ficava 2 à horas da tarde, tarde. aí Para era poder ir almoçar e não podia descansar, né? Porque tem que estudar para dormir cedo para começar de novo, né? no Não outro era dia, só um dia na semana, uma vez no mês, era todo dia, né? Segunda, a todo dia. sexta, às vezes sábado, né? É, Então, e é importante que você falou aí dos grupos, que essas amizades são muito importantes, que cada um vai dando um suporte. Um dia um está mais para baixo, ou está com dificuldade, o outro vai puxando e atrasa e vai lá. E se não sozinho, realmente é difícil a pessoa conseguir chegar, porque são muitos desafios e os grupos de amizades, ou do ônibus, ou da turma, ou da escola, são muito importantes para a gente conseguir chegar, conseguir vencer essas barreiras, né? E eu bom que estava você até fez. Não, é bom que você fez boas amizades, né? eu estava até lembrando que a gente vinha todo mundo cantando no ônibus. Na volta, né? Quando a gente estava indo, ia todo mundo dormindo. Na volta a gente vinha todo Sim, mundo sim. cantando. Era uma resenha, o pessoal levava instrumento para ficar lá tocando. O motorista não gostava muito, não. Às vezes ele parava. Imagina. Algumas pessoas que queriam dormir ficavam reclamando. Mas, assim, a gente tinha que aproveitar. A gente já assim, abdicava de tanta coisa para conseguir, tipo, ir no fluxo correto, né? Uhum. E, assim, aí, os momentos que a gente realmente, assim, aproveitava. Era, assim, era um tempo bom, né? Era um tempo que a gente, assim, não tinha tanta responsabilidade. A responsabilidade era só realmente passar nas disciplinas, pelo menos, assim, para alguns, né? Outros realmente Uhum. precisavam, né? Trabalhar, enfim, mas, no caso, assim, para o grupinho que eu estava, a responsabilidade maior era só passar. Mas, assim, a gente tinha que aproveitar, né? Era a nossa adolescência ali, né? Que estava também. Uhum. E é engraçado, né? Você não vai lembrar, né? Mas eu lembro que teve o acolhimento aos calouros, né? Sempre tem aquele momento lá da equipe se apresentar, de mostrar o que é que o IFAL oferece, né? Distribuir o material, a farda, né? Eu sempre fico olhando lá, né? Sempre gosto de ir para ver os alunos, né? Olhando assim quem é que está
mais com vergonha? Quem é aquela, sempre tem aquele que gosta de aparecer mais, de fazer uma resenha, né? Eu lembro que eu estava lá atrás, na esquerda, e você estava com um grupinho lá, né? Não sei se era da cidade, não sei se era do curso, né? Aí você acha que foi pegar a farda, né? Aí você olhou para mim, aí disse, você pode olhar os livros para mim aqui? Aí eu olhei assim, como assim? Quem é essa menina? Tá me pedindo para guardar os livros dela que nem me conhece. Aí eu, querendo saber, eu penso que bom, né? Pelo menos ela tá com cuidado com os livros, né? Aí depois assim, eu não fui seu professor, né? Mas aí depois eu fui ver, caramba, olha aí, aquela menina lá que pediu para guardar os livros aí, hoje está aí fazendo tanto sucesso, ainda na edificação, né? Quando você viajou bastante aí e participou de vários eventos, né? Então a gente já vai identificando assim, a gente já que tem a experiência, vai identificando, esse aluno aqui, ele é responsável, esse aluno aqui, ele gosta mais de aparecer, esse aqui, ele é mais quietinho, né? E aí, foi legal, eu lembro desse momento aí. E aí como é que porque eu sempre falo, né, os alunos, o mínimo que eles devem fazer é a sala de aula, né? Porque o IFAO é um mundo de oportunidades, né? E aí, como é que foi para você ir atrás disso aí? Quem foi que indicou? Você foi sozinha? Como é que você foi se envolvendo com as coisas além da sala de aula? Assim, na verdade, os professores, eles sempre, na sala de aula, eles sempre mostravam que o IFAO era além das disciplinas, né? Então, assim, eu tive muita oportunidade de ter professores muito bons, né? Então, no primeiro ano já tive aula com a professora Sheila. Se eu não me engano, eu acho que foi que no ano que eu entrei, foi o ano que ela entrou, tinha pouco tempo que ela tinha entrado, assim, a professora Sheila. Não me recordo bem, mas foi algo assim. Então, assim, aí, como a gente tinha já a disciplina com a professora Sheila é muito envolvida, né, com essas coisas de pesquisa, então, assim, ela sempre dizia na sala, né, pessoal, procure professores para fazer projeto de pesquisa, projeto de extensão, né, era falado muito também sobre os auxílios para quem precisasse, né, tudo. Uhum. Então, a gente tinha as informações, os professores levavam para a sala de aula, então, assim, só não se envolvia realmente quem não tinha o interesse, né? Ou quem achava, ou quem precisava, por exemplo, não sei, fazer alguma coisa extra, né? Fora da sala de aula, fora da escola, né? Ou, enfim. E aí, o meu grupinho, né? A gente foi procurar saber tudo para que a gente submetesse para o ano seguinte, né? Como foi a partir do segundo ano, eu já comecei a participar de projetos de pesquisa. E aí, no terceiro ano, Você começou a pesquisa com quem? Com a Sheila mesmo? Não, ainda não estava no patamar. Eu só fui com a Sheila, só fui a partir da engenharia civil, né? Que ela já Sim, tinha, sim. né, o grupo dela, tudo. Aí eu Sim, até sim. perguntei assim, ela disse, não, quando surgir vaga, quando o pessoal, né, for saindo, porque tem um limite, né, também de Sim, de projetos, de orientações, é professores. isso. Ela já tinha, né, o pessoal. Aí ela disse, mas quando surgir uma vaga, uma oportunidade, aí eu entrei em contato. Eu falei, tá certo. Aí fui com outro professor. O primeiro foi o professor Jean, depois eu esqueci o nome do outro professor, acho que é Gilberto. Então, que ele foi para Maceió. Porque quando o professor A Jean. Gilberto de engenharia também, né? De edificações. Foi para Maceió, tá aqui em Maceió. Pronto. Aí, porque era o professor Jean, né? O nosso orientador foi o professor Jean. Só que no final ele teve que. Ele pegou transferência também. Aí, o finalzinho da pesquisa, acho que uns 3 meses, aí foi esse professor Gilberto. Sim, sim, sim. Só que isso aí já foi no terceiro ano, né? Eu passei o segundo ano todinho com o projeto com o professor Jean. E no terceiro ano também. Aí, no finalzinho. Era o Jean Luiz? Isso, Jean Luiz. Ah, tá. Aí, no finalzinho, já lá do segundo ano de pesquisa, foi que o Gilberto assumiu. Só para finalizar mesmo, para não ficar sem orientador, né? Sim, sim, sim. Aí foi bem pouquinho. Pronto, aí a gente. Assim, nós participamos de alguns congressos, tudo, só que nós éramos três. Aí, três pesquisadores, né? E aí a gente ia se dividindo. Um ia para viagem, outro ia para outra, e assim a gente ia fazendo.
Aí, quando foi no terceiro ano, eu comecei o estágio na Casal. Aí também foi prova, foi seleção, tudo. Aí eu consegui entrar. Eu queria muito, 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 muito conseguir esse estágio na Casal. No tempo, assim, eu assim, fiquei bem assim, ansiosa, querendo fazer a prova, e estudei, me dediquei. Enfim, era uma coisa que eu queria muito, sabe? Para mim, eu estava realizando, assim, não sei, um sonho ali. Era Casal de Palmeira? Concurso para mim. Era de Palmeira, Casal? Hã? A Casal de Palmeira ou de Arapiraca? Não, aquele era Piraca. Arapiraca, né? Tá. Foi quase assim, sabe? Tipo, era como se fosse na minha cabeça, eu tava fazendo ali o concurso da minha vida. Era só um estágio. Aí, enfim, né? Aí eu consegui, pronto. Aí foi a maior felicidade da minha vida. Aí eu ia pro IFAL de manhã. Agora era correria. Eu ia pro IFAL de manhã, quando eu voltava no ônibus, né? Que eu chegava assim, 1h40, perto de 2 horas, vai depender do trânsito, né? Porque além do percurso Arapiraca-Palmeira, o ônibus faz uma rota aqui em Arapiraca, enorme, que demora mais do que Arapiraca-Palmeira. Aí eu já descia direto na Casal. Aí almoçava no ônibus, aí descia direto e ficava até 5h30, era o meu horário. Aí de 5h30 eu ia para casa. Aí como era perto, assim, não era tão perto, né, da minha casa, mas era assim, uns 15 minutos andando, aí eu ia andando para casa. Aí, só que assim, eu gostava, sabe, de ir andando. A minha mãe até falava, não venha, que aí eu vou buscar, ou então alguém ia me buscar, mas eu não gostava, eu gostava de vir andando, que era um momento assim que parece que aquele peso, sabe, assim, de tudo, do dia todo ia saindo da minha cabeça e chega mais de boa. Sim. Aí eu vinha andando, eu gostava de vir andando. Aí pronto. Aí lá na casa a gente desenvolveu um trabalho que era com a utilização do software Panet, né, que era para setorizar as cidades. A gente passou quase uns 6 meses fazendo esse trabalho. Aí a gente submeteu para um congresso, um simpósio na Argentina, e aí foi aprovado. Aí a gente ia viajar para a Argentina. Aí pronto. Aí já é outro nível, né? Aí o patamar que você falou, você já estava ali chegando. Já estava, né? Caminhando. E eu acho que a professora Sheila está já olhando, né? Sim, com certeza aqui. A gente fica caçando ali, né? Aí pronto, aí foi outro sonho, assim, né? É o que eu, assim, quando eu estou passando com o pessoal, né? Qualquer pessoa, eu digo, o terceiro ano do meu ensino médio foi o meu ano, assim, foi um ano que, tipo, foi uma das minhas realizações. Tudo que assim, né, eu plantei no primeiro e no segundo ano, eu colhi no terceiro. Que, assim, foi muito bom. Eu falo demais, professor, se você quiser. Não, pode falar, fica à vontade. Estou adorando ouvir. Aí pronto. Aí fiz reunião com o Carlos Guedes. Aí foi, esse da Argentina foi o trabalho do João Gilberto e do... Não, foi da Casal, do estágio. Foi do estágio da Casal que você fez Foi do estágio da Casal. Aí fiz reunião com os professores, com a gestão, né? Que na época era o Carlos Guedes ainda, para ver se era o Carlos Guedes na Quitéria, aí para ver se eles conseguiam disponibilizar uma verba, porque a Casal ia dar uma parte, mas tinha outra parte, né? Então você já com a sua experiência da pesquisa, você conseguiu pegar um estágio e transformar num artigo para enviar para um evento, né? Foi. Porque se você não tivesse a experiência da pesquisa, você ia só fazer o estágio e pronto, né? Assinava lá. Foi. Porque quando eu entrei no estágio, aí o meu chefe, né? Diga assim, meu chefe, mas era o Ricardo, um engenheiro muito legal, muito gente boa. Até hoje eu tenho contato com ele, assim, a gente conversa às vezes, sabe? Relembrando tudo que a gente passou. Aí ele disse, olha, você tem experiência com pesquisa? Aí eu disse, pouca, né? Porque eu ainda estou iniciando, comecei ano passado, né? Que no caso no segundo ano, mas eu tenho. E assim, que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se você vai me dizendo que eu não souber o pé, a gente vai pesquisando, vai desenrolando. Aí, então vamos. Aí pronto. Aí eu lembro que foi eu e a Laila, né? Eu era estagiária da manhã, ou eu era estagiária da tarde, e a Laila era estagiária da manhã. Aí a gente foi se dividindo, foi ajustando, ele foi dando as orientações, e graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu desenvolver, né, a pesquisa, e depois a gente escreveu o artigo, tudo isso no estágio da Casal.
Aí pronto, aí deu tudo certo. Aí a gente fez a reunião com os gestores, o IFAL disponibilizou uma parte da verba, a Casal outra, e a gente fez uma rifa, que até depois a gente soube que não podia, enfim, mas já tinha feito, já estava com Já tinha dinheiro, ia feito, viajar. né? Aí pronto, aí foi super legal. Aí também no terceiro ano, aí eu participei de um projeto com a professora Vanúzia. Na verdade, Depois assim, a gente quer ver as fotos também, né? Se você quiser também ir mostrando algumas fotos aí para a gente pronto. ir vendo melhor, você pode compartilhar a tela aí, compartilha só, no caso, só a janela mesmo, que aí a gente já vai vendo as fotos para sentir o gostinho, né? Quem está ouvindo aqui está tentando imaginar aqui você lá na Argentina e não sei se tem foto sua no estágio, o que você tiver de foto aí, quiser ir mostrando durante a conversa, porque aí o pessoal vai visualizando melhor. É legal para Essas já que o são de pessoal ver. edificações, né? Sim, isso aí já Aqui é você lá no final já, né? Isso aí já é já no o... final. É. Aqui também são fotos mais do final, né? Assim. Isso, de colação de grau, né? Pronto, aí aqui foi esse projeto aqui foi um dos projetos da professora Vanúzia, né? A Esse Vanessa projeto está era ali no meio, né? Parece uma aluna no meio ali. aqui, ó. A própria professora Vanúzia aqui, né? Você cortou agora um pouquinho. Vocês estão É, vendo? então, parece uma aluna ali no meio. Tô vendo sim, dá para Professora ver. Vanúzia. A Bruna, né, ali tem... isso. Bruna, Gleiciele, Legal, que legal. terminou engenharia civil também no IFAL. É isso que eu ia Aí, falar, aí assim, ainda Kate continua por também, lá, né? Uhum. tá na luta. Aí, assim, a professora Vanessa também foi uma pessoa muito importante, assim, no meu ensino médio. Ela, assim, sempre dava uma pessoa, assim, uma pessoa, como eu posso dizer, assim, pra frente mesmo, assim, sabe? Que sempre me aconselhava muito. E eu tinha um Romário que ele era muito ligado a essas coisas, assim, de literatura, Graciliano Ramos, ele gostava muito. E aí, ele convidou eu e Bruna, a Bruna, né, essa daqui, convidou eu e Bruna para Uhum. participar dessa seleção que ia ter, que era para a gente escrever um artigo sobre um dos livros de Graciliano Ramos. E aí a gente topou, a gente disse, vamos, se a gente conseguir, conseguiu, né? Se não conseguir, paciência, assim, né? E aí É. a gente escreveu tudo e deu certo. O Romário é o que foi para Pernambuco, né, estudar? Isso. A gente foi através do concurso, né, que a professora Vanúzia organizou, a gente foi para o Rio de Janeiro, né, para Paraty. Aí pronto. Aí essa Certo, foto aí aqui, só uma pausa aí. Você falou tanta coisa aí de tempo, de acordar às 5 da manhã, de chegar meio-dia, de almoçar no ônibus, de ir para casal, de fazer artigo, e você ainda foi se meter com literatura. Como é que você foi conseguindo tempo para fazer isso tudo, né? porque assim, a gente se dividia muito, né? À noite, quando chegava, um fazia um pouquinho, outro fazia outro, e estudava para as disciplinas, e assim, ia na correria. Era rojão, Uhum. não vou mentir, não. Era assim, era abdicar de muita coisa, né? Era abdicar de final de semana, de sair à noite, de estar em Uhum. show, de estar. São escolhas, né? Que a gente tem que tomar Isso, na isso. vida. E aí, É que eu falo também os que momentos que a gente tinha vocês para no estar IFAL, ouvindo. sim, é que vocês no IFAL, vocês aprendem muito o autoconhecimento, né? Vocês se conhecem muito, né? Que às vezes chega lá, 14 anos, não sabe nem quem você é mesmo, né? Mas aí você vai se envolvendo e vai conseguindo esse autoconhecimento que é importantíssimo para a sua carreira. E outra coisa é a gestão do tempo, né? Porque você está lá no colégiozinho pequenininho, né? Você tem a tarde toda livre, está em casa, atravessa a rua, tem todo o tempo. No IFAL, você começa a ver que o tempo ele é menos do que deveria ser. E aí, quando você termina o IFAL, você tem uma noção de organização do tempo incrível, né? E você vê que dá para fazer tudo, né? Dá para descansar, dá para estudar, tem que abdicar de algumas coisas, como você falou, mas você não vive só para estudar, né? Você também tem um momento com a família, tem um momento Isso. de lazer, né? Mas tem que ter
um esforço, né? Não é de graça, né? Não cai do céu, né? Cai não. Era até bom, né? Mas felizmente não cai não. E assim, eu também acho assim que eu tive um pouco de sorte assim da turma ser muito assim esforçada, sabe? Porque eu acredito muito que nós somos assim, deixa eu ver como eu esqueci o ditado agora, mas assim que nós nos mostramos parte do meio, é algo assim, Uhum, né? Que tipo assim, nós somos a média, né, das pessoas que nós andamos. uhum. Então, eu tinha muita gente ao meu redor, praticamente assim, metade da turma, 80% da turma era muito esforçada, sabe? Ah, que bom. Então, você se via meio que na obrigação de tentar ser também, de tentar dar um pouco do seu melhor, sabe? Para não ficar tão para trás, assim, né? Então, quando você está numa turma que o pessoal não é esforçado, é muito desleixado e tudo, você acaba não se preocupando tanto. Eu acredito muito nisso, sabe? Então, assim, como a turma era muito esforçada, o pessoal, assim, cada um, assim, foi mais para um lado, né? Mas tinha muita gente, assim, né, que achava importante a educação, levava realmente aquilo a sério. Então, a gente vai se espelhando, né? E os professores também. A professora Vanusa foi, assim, realmente, para o meu ensino médio, a professora que eu destaco, assim, é a professora Vanusa. Ela realmente foi muito importante para que eu pudesse, assim, ter aproveitado ao máximo todos os conselhos, assim, que ela deu, todos os ensinamentos, assim, foi muito válido. Eu, pelo menos, assim, Uhum. eu consegui aproveitar muita coisa, assim, né, da parte dela. Do jeito Fazer uma campanha Volta Vanúzia. do jeito dela, assim, sabe? Mas eu só tenho a agradecer a professora Vanúzia. Que bom, que bom. Ó, aqui a gente no ônibus, em alguma viagem, que eu nem sei. Uhum. Visitas Lá no técnicas, né? fundão, sempre resenhando, aproveitava esses momentos para estar cantando. Ó, o Ah, Romário é. aqui, ó. É. Que Mas é legal, assim que mesmo. legal. Olha Aqui aí, também todo já mundo foi no final, animado, foto né? de formatura, isso aí, né? A gente no laboratório, brincando, tirando foto. Essa aí no começo do curso já, não? Ou no Não, aqui é final? no ensino médio ainda. Ensino médio, né? Todo mundo, um cara ainda de novinho ainda, todo mundo. Aqui, professor Gentil também. Gentil também. Cara. Aqui acho que era alguma coisa de greve. É, deve ser, deve. Aqui, eu acho, essa foto eu não tenho certeza se ela é em Marechal. Eu acho que ela é em Marechal em um evento acho que era Flimar o nome que nós fomos. Ah, sim, 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 sim. E Pronto, ali aqui, tem muita gente boa ali, né? Se for ver ali, tem Vanúzia, Ana Quitéria, né? Tem o Romário, né? Acho que é a Clara, Romário, Samanta, tem a Ana Ana Clara. Clara, né? É, Eu esqueci o nome do pessoal aqui, mas é, turma boa aí, enfim. turma. Aí aqui já foi em Buenos Aires, né? Ah, já é outro padrão, né? Outro padrão. Aí pronto, mas assim, foi um sonho, sabe, essa viagem. Ah, imagina, imagina. Oh, Olha aí, aí, a isso gente é o assim, Wilker. quando a gente ouviu, a gente ficou, meu Deus, será que a gente perde a foto? Será que a gente. Isso aí Mas foi em Paraty. foi Paraty, esse aqui. Ah, tá. Uma feira literária na Flip. Ainda bem que pediram para tirar foto, né? Foi. Ainda bem. É, Mas assim, imagine, eu acho que eu tinha 16 anos, acho que eram 16 para 17. é, Meu Deus, essa viagem, tanto de Buenos Aires do Rio de Janeiro, né? Foi o ápice, né? Para mim foi tudo. Porque que começando a vida, né? são coisas que só o IFAL mesmo proporciona, né? Exatamente. E tem, Que escola, assim, do ensino médio, eu ia conseguir fazer essas viagens, né? Numa e lembrar escola também que não tradicional. foi assim, chegaram para você na sala, ei, Juliana, você vai viajar, você, né? Não foi assim, né? Você foi Escolhida. a escolhida, não. Não. Teve muita coisa para poder chegar até aí, né? Teve muito trabalho, É, muito estudo, muita dedicação, né? Isso aí é só a conclusão só a e cereja do bolo, a né? cereja do bolo, é verdade, é verdade.
Mas Muito bom. tem muita coisa, né? Mas, assim, mesmo que, assim, digamos assim, com todo o esforço, com toda a dedicação, se fosse uma escola tradicional daqui de Arapiraca, digamos assim, né? Uhum. O ensino médio que não tivesse o técnico, enfim, talvez nada disso fosse possível, né? Mesmo com todo Sim, o esforço. Só foi possível realmente porque era um Instituto Federal, né? é verdade, é verdade. Aqui, Olha algumas aí, Lima fotos Duarte. famosos. É. Sorriso de orelha a orelha. Que legal, que legal. Aqui a gente lá também. É, olha aí, tem a dupla aí, A cheia. da Sheila, né? Aqui Ah, elas também conseguiram, acho que elas. Eu não lembro assim se fomos nós que ficamos em primeiro e elas em segundo, ou foram elas. No, isso aqui foi uhum. em Paraty, né? Foi no concurso da Vanúzia, que elas também viajaram para Paraty, para o Rio de Janeiro, com a Ah, gente. tá, tá. E elas foram pro Caldeirão também, né? Então, aí só gente de alto nível, né? Buenos Aires, Caldeirão, Paraty, é só. Aqui foi em Buenos Aires, Olha aí, os meus muito bom, muito chefes, bom. né? Esse o Ricardo e o Clóvis. Ah, da Casal, né? Da Casal, aqui na Casal. A Laila, né, que era a estagiária Sim, da sim, manhã, sim. e eu a estagiária da tarde. Eu lá, né, tirando fotos no É. banheiro do evento. Não, mas tem que tirar foto e tudo, tem que tirar. Olha É, aí. Simpósio Ibero-Americana. A Casa Rosada, né? A famosa Casa Rosada. aqui é só. Foi do ensino médio também. Pronto, aqui foi Olha o James aí. eu na UNEAL apresentando o negócio de Graciliano. Aí Olha, isso teve a era. ver com o trabalho da Vanusa ou já foi outra coisa depois? Não, foi com o mesmo que nós fomos para o Rio de Janeiro, que abriu Ah, tá. esse, eu acho que era um simpósio, eu acho. Abriu esse Uhum. simpósio e o Romário escreveu a gente para a gente apresentar. Foi eu e ele apresentar lá. É Então, porque o né? Romário também é um cara que não fica quieto, né? O Romário, ele Olha, essas 24 coisas. horas na energia elétrica ligado, né? Olha, assim, essas coisas de literatura eu tenho que confessar que era ele que puxava, eu e Bruna. Não, vocês vão fazer comigo e não quero saber, vocês vão fazer, acabou, tá certo, vamos. Aí a gente fazia, mas assim, mas sempre dava certo, né? A gente desenrolava, mas era mais por ele, assim, sabe? Que ele gostava muito e ele queria que a gente participasse com ele, porque tem que formar, né, o grupinho para participar. Já é interessante que ele foi para a área da saúde, né? É, Fazia edificações, literatura, então você vê que envolvia tudo, né? O IFAO permite isso, né? Que você vá conhecendo, né? Que você às vezes nem sabe o que é que existe e tem que se permitir conhecer, né? Para de repente estar lá com a ideia e muda e vai para outra área e não tem nenhum problema, né? O importante é você aproveitar as oportunidades e correr atrás. a gente aproveitava bastante as oportunidades, o que tinha, a gente estava. Pronto, acho que de ensino médio foram essas que eu separei para mostrar. Certo, aí no ensino médio, qual foi o momento que você disse, é isso que eu quero continuar na área de edificações, quero ir para engenharia, ou teve algum momento que você disse, não quero isso aqui de jeito nenhum, quero fugir? Onde é que foi esse ponto aí de Não, eu acho que decisão? foi em uma das fotos que eu mostrei, que a gente estava com a professora Vanusa na sala de aula, né? Foi um projeto que ela passou para a gente, meio que um trabalho assim, final, né, da disciplina, para fazer uma reforma na Biblioteca Graciliano Ramos. Aí nós fomos lá, medimos, os engenheiros. Fomos lá, medimos tudo, engenheiro misturado com arquiteto, com técnico de educação, a gente era tudo, né? E aí a gente começou a procurar os professores para ver qual a melhor maneira de reformar, quais os materiais que a gente poderia utilizar, o que a gente deveria deixar em evidência para não perder a identidade e tudo. Então, assim, todos esses pontos assim que a gente trabalhou assim, né, em relação ao curso, através dessa proposta da professora Vanúzia, me fez despertar o interesse, sabe? Então, eu digo assim, que foi nessa atividade, nesse trabalho, né, nesse projeto de reforma, que eu consegui identificar que era aquilo.
Aí foi através desse projeto da professora Vanúzia. Que legal. Então, através da professora de português, É, foi que você definiu que ia seguir na carreira, né? E aí é. terminou, já fez o Enem, né? Foi Enem. aí o quarto ano, eu fiquei só terminando os projetos, né, de pesquisa do terceiro ano, que ainda estavam no Só, final né? do Só. ano, e estudando, e à tarde eu fazia cursinho Uhum. em Arapiraca, para estudar para passar, né, na prova para engenharia. Aí eu passei em 2015, já comecei a engenharia civil. Uhum. Aí Aí você escolheu ficar em Palmeira mesmo, né? Você já foi, conhecia a foi. estrutura, né? Conhecia o corpo docente, né? Conhecia. Porque assim, eu achei que teoricamente ia ser mais tranquilo do que eu ter que ir para Maceió, alugar apartamento. Eu não tinha tanta, assim, não tinha tanto condições financeiras para Uhum. bancar com apartamento, querendo ou não. Uma nova casa, né? Uma nova conta Isso, de isso, energia, isso. água, alimentação, internet, o transporte lá para se locomover, né? Para o FAO, para onde fosse. Enfim, aí eu digo, rapaz, eu já conheço o Instituto. Graças a Deus, os meus 4 anos de ensino médio foram ótimos, eu não tenho do que reclamar. Os professores, a grande maioria, com doutorado. Então, assim, Uhum. eu tenho uma coisa próxima de casa que eu já estou acostumada, né? Então, vai ser É, assim mesmo. exato. Que bom, que bom. Aí Bom pra permaneci. gente. Permaneceu, né? E aí, sentiu diferença quando chegou na engenharia ou já estava em casa já, ensino médio, ou mudou muita coisa quando começou a engenharia? Que vocês viu muita coisa, né? Da engenharia no ensino técnico, né? AutoCAD, muita coisa que você já tinha visto, né? Isso aí ajudou? Como é que foi o Assim, impacto? o primeiro mês, né? Achei, vai ser tranquilo aqui, já conheço os professores, a grande maioria, já conheço todo mundo, Tonho, todo Já mundo. sei fazer projeto, já sei fazer tudo, né? Já estagiei, sou pesquisadora. Já tô, mas assim, realmente ajudou, né? Não vou negar que, Sim, sim, sim. assim, eu já tinha domínio do AutoCAD, algumas coisas do desenho técnico, assim, os conceitos, né? Eu já sabia, já tinha noção de orçamento, muita coisa, só que uma coisa é o técnico de edificações, né? Outra Uhum, coisa é você se formar em engenharia civil. Então, assim, é. as disciplinas introdutórias, digamos assim, para mim era sempre mais tranquilo. Era uma disciplina que eu não me preocupava, sabe? Porque assim, Uhum, a gente tem, tipo, CAD 1, CAD 2, enfim, desenho técnico 1, 2. Então, assim, as primeiras, né, as introdutórias, sempre era bem super, super tranquilo. Só que aí, quando ia mudando o conteúdo, aprofundando, né, que realmente é necessário para, né, por ser um curso superior, aí o bicho começou a pegar, né? Porque aí realmente eu tinha que parar, sentar e realmente voltar a me dedicar. Aquele conhecimento que eu tinha já não era mais o suficiente, né? Tinha que. Que aí entram os cálculos, né? Aí entra Olha, quando eu lembro, menina, agora era a luta, viu? Aqueles cálculos, a misericórdia. álgebra, né? Entra, A física, misericórdia. Era é, pesado. porque aí E depois, mistura, pronto, é a física do ensino médio, aí você vê, caramba, cadê, é, cadê aquela física que eu achava difícil, né? Cadê? Aí disse, meu Deus, como é que eu achava aquilo difícil, hein? É, Realmente, né? Aí depois vem estruturas, aí o negócio é mais embaixo, né? Realmente tem que sentar e se dedicar. E como eu já havia comentado, a gente às vezes só tinha aula de manhã, por exemplo. A gente passava a tarde e a noite. A gente ia embora no ônibus de 10 horas da noite. Para dormir no outro dia acordado de 5 horas da manhã, para pegar o ônibus de 5 e meia. A gente passava o dia todo realmente estudando. Era louco. E quando era semana de prova, olha, era uma loucura, assim. A gente realmente não fazia mais nada da vida, era só estudar para as provas. Porque senão não passava. Se não estudasse, não passava. Já era certo. Era melhor nem fazer a prova. Porque tudo requer, né? Um esforço, uma dedicação. Então, assim, sim, sim. realmente tem gente que via na sala o conteúdo já assimilava, já sabia fazer tudo e tal. Só que eu, né, e meu grupinho, a gente não era assim, não. A gente ralava mesmo, tinha que estudar mesmo. Senão, É, cada um tem um jeito de aprender, né? a gente ficava, a gente estudava. Aí, assim, a gente
Eu lembro que depois, né, algumas pessoas do ensino médio foram entrando, aí a gente vai fazendo aquilo que não pode, que é passando as nossas provas, que a gente já fez, né? O pessoal e estudando também. E assim vai. É uma comunidade, né? Assim, tipo uma nova família, que todo mundo vai ali se ajudando. A gente vai perturbando o pessoal que já passou na disciplina, né? Que já pagou, e pede para ajudar, e assim vai. E às vezes descobre o número dos professores, fica mandando mensagem para a gente, professor. E hoje em dia, então, é que não tem jeito, né? Hoje em dia. Professor, como é que responde isso, pelo amor de Deus? E assim vai. É verdade. E aí você se envolveu com pesquisa, extensão? Quando é que foi isso Sim, aí na aí engenharia? chegou o meu momento, né, de entrar no grupo da professora Sheila. Sim, sim, Eu sim. queria desde o ensino No médio que eu primeiro ano, né? vinha ali, né, fazendo a média. Mas aí no ensino médio não deu certo, é que quando eu entrei na engenharia, ela me chamou, né? Aí eu disse, com certeza, professora, estou à disposição. Aí eu participei, né, de projeto de pesquisa com ela, projeto de extensão. Aí a gente fez tipo um curso lá no Rio Grande do Norte, onde, olha, nesse curso do Rio Grande do Norte, eu aprendi coisas que eu utilizei no meu mestrado, que é a parte de caracterização, sabe, dos materiais, dos subprodutos que a gente utiliza. Então, assim, foi fantástico, né? Aí, quando eu fui para o mestrado, eu já fui com uma bagagem que eu adquiri nesse curso que a gente fez no Rio Grande do Norte com a professora Sheila, assim, né? Com a professora Sheila e com professores do Rio Grande do Norte. Então, assim, foi fantástico, né? Depois nós voltamos para o Rio Grande do Norte para uma apresentação do projeto de extensão, que quem apresentou fui eu, foi o ACBEU. Projeto de extensão? Era o que o projeto de extensão que você fazia? Era Ecobricks o nome do projeto de extensão, né? Tijolos ecológicos. E, assim, o projeto de extensão foi algo, assim, que foi muito importante, assim, para mim, sabe? Eu digo que esse projeto de extensão que eu participei, eu achei mais rico do que os projetos de pesquisa. Gostei muito dos projetos de pesquisa, tudo, mas foi uma vivência, assim, porque você está ali com a comunidade, né? Então, a gente auxiliava, assim, a gente tinha parceria com a Foundation, né, que é uma fundação, e aí ela, assim, a gente ajudava a construir as casas. Então, eles forneciam, a fundação, era a Fundação Alcance, se não me engano. Alcance, né? Alcance, eu lembro. Alcance Foundation. Eles Isso. forneciam o material, os recursos, e nós auxiliávamos na parte técnica, assim, da construção da casa. Então, a gente ficava fazendo visitas periódicas às construções das casas, para as comunidades com vulnerabilidade social, né? E aí a gente fazia essas visitas para ficar auxiliando na parte técnica mesmo das obras. Porque assim, a pesquisa realmente é muito importante e tem que ter, né? Mas eu sou entusiasta da extensão, porque, principalmente quando ela vem da pesquisa, né? Que é o ciclo completo, né? Você faz toda a teoria de como construir o tijolo mais barato, de como reutilizar material, e ali não guarda na gaveta, né? Você agora vamos ver se funciona mesmo, vamos colocar na prática aqui, vamos arrumar um parceiro como a Alcance, da Fundação Alcance, né? E aí foram construir casas para pessoas que não tinham uma moradia digna, né? E vocês assim, foram longe, né? Que eu lembro que vocês viajavam bastante para chegar lá em lugares muito, muito distantes. E eu lembro na época que teve a apresentação e tudo, e realmente era um trabalho muito, muito bonito, né? E assim, além do aprendizado da parte técnica, né, o aprendizado da parte pessoal. Eu, assim, quando eu chegava, assim, eu voltava renovada, assim, dizia, meu Deus, às vezes eu reclamo tanto de, assim, sei lá, de não poder ter condições de comprar uma roupa da moda, de não comprar, não estar com celular que está em auge, assim, besteira, sabe? Coisas Às fúteis. vezes até de não ter uma tomada do lado da cama, poxa, essa tomada aqui está tão longe, né? Não consigo carregar meu celular. E assim, quando eu cheguei lá, assim, o pessoal não tinha o que comer, não tinha o que vestir, Não tem dormia no energia. chão, casas de taipa, não tinha nem, sabia nem o que era energia. Aí eu lembro que até a professora, eles estavam com um recém-nascido, e a professora Sheila foi segurar a bebezinha,
E a bebezinha não tinha nem fralda de pano, fralda descartável, nada, e fez xixi na professora Sheila. E a mãe, assim, ficou morta de vergonha, porque assim, né? Fez xixi na professora e tudo, foi aquela agonia assim, né? Mas a gente super entendeu, assim, não tinha Sim, nem sim, que sim. não entender. Mas ela ficou, assim, constrangida e tudo. E eu fiquei assim, poxa, a menina não tem nem uma fralda de pano para usar e depois ser lavada, né? Para conter ali a Uhum. parte do xixi. É. E eu reclamando de coisas assim, sabe? Totalmente fúteis, totalmente sem noção. E eu, olha, aí o pessoal ia comer, o almoço deles era só, eles estavam cozinhando na sala, eles sentados, né, o fogo ali, a lenha na sala, só uma panela assim com feijão, e eles estavam agradecendo porque no dia anterior não tinham comido e tinha recebido esse pacote de feijão, e estava cozinhando, o pessoal ia todo mundo comer, e eu, assim, a gente chegava muito chocada, né, assim, ficava, meu Deus, eu tenho tudo, graças a Deus, muito obrigada, assim, por tudo que eu tenho até mais, né, a gente, quando nós íamos, a gente levava até assim algumas cestas básicas, a gente fez até uma campanha de roupa para levar roupa para o pessoal. Então, assim, foi algo que ultrapassou, sabe, ali a parte técnica da coisa e foi muito um aprendizado muito além do que somente a parte profissional, né? Foi muito para o lado pessoal, foi um crescimento, assim, um ganho gigantesco que eu tive, que assim, eu nunca tinha tido a oportunidade de presenciar, sabe, cenas como aquelas. E foi assim, foi um ganho gigantesco para mim, realmente. Até hoje é uma coisa assim que do curso de engenharia civil eu nunca vou esquecer. Foi Uhum. os meses, né, que eu passei visitando as comunidades e toda vez que eu me pego, assim, reclamando, né, que às vezes a gente, infelizmente, É. acaba reclamando, se lamentando, né, eu Uhum. paro e lembro, assim, né, de tudo que eu vivi ali, tento ver as fotos, alguma coisa assim, para, né, entender que não Uhum. é assim, né, que tem gente em situação muito pior do que a gente, né. É verdade, é verdade, é verdade. É um aprendizado. A extensão, ela é o retorno, porque, na verdade, quem banca tudo isso aí, né, os projetos, as viagens para Paraty, para a Argentina, a banca que você senta, é a comunidade, né? É o povo que paga, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, retornar isso para eles, né? E a extensão é uma forma fantástica de você ter um retorno direto, ali um contato direto, além, claro que tem um investimento na educação, vocês vão ser multiplicadores, mas é importante dar para a sociedade o que eles investiram na gente, né? Vamos ver mais fotos aí, fotos, Vamos fotos, ver. fotos. Aqui, né, quando eu conversei com o Rafael, É e o além Eli de Edson. O é, Eli... além de tudo, né, que o IFAL me proporcionou, faltou um comentário, né, além de tudo, de toda a parte profissional, assim, digamos assim, né, de estudo, ainda me deu a minha família, né? Então, assim, o IFAL foi tudo, assim, né? Foi completo. Legal, muito legal. Né? E com certeza vocês se apoiavam muito, né? Porque vocês vivenciavam uma realidade parecida ali, né? De estudar, né? De fazer a engenharia, das dificuldades que cada um passava. É E verdade. aí, com a turma aí, essa turma aí, Aqui fantástica. era a turminha, né? Assim, Só tinha gente boa aí, né? Só gente boa. algumas pessoas que eram de outra turma, né? Mas Uhum. aqui foi o aniversário que nós fizemos, um bolinho, foi meu aniversário. Ah, que legal. Aqui a gente visita técnica, lá nos corredores do IFAO. Sim, sim, sim. Aqui mais outra visita técnica também. Que É isso é assim, importantíssimo, isso aí tá técnico, você sai daquele negócio de ver só a foto, só um vídeo, e você vê lá acontecendo a coisa, é muito legal, né? Até colocar o capacete é legal, né? Você, poxa, vou colocar o capacete agora, de verdade, né? Porque no laboratório você coloca porque é para fazer a aula, né? Mas lá você tem que colocar porque é segurança de verdade, né? aqui foi a primeira vez que a gente assim, botou a mão na massa mesmo, a gente registrou. É, Aqui também. Acho que aqui a gente estava visitando o prédio de engenharia civil. o famoso prédio. Aqui eu já grávida, apresentando TCC. Eita, que legal, que legal. Então Já você tem engravidou no final do curso
da engenharia, né? Foi, no último período. E aí, E aí e, e foi, aí, olha, mas além de tudo, né? Um filho na barriga, como é que foi isso aí? Como é que foi para foi dar luta para conta? terminar esse TCC. Eita! Mas assim, como já, eu acho que já estava na metade, assim, mais ou menos, do último período, né? Do 10º período. Então, a minha sorte é que eu já tinha muita nota boa, assim, nas primeiras provas, né? Eu tinha tirado notas boas nas primeiras provas, então foi mais tranquilo, né? Porque se eu já Uhum, tivesse ali aperreada com alguma nota, tinha sido mais difícil. Aí a uhum. minha gravidez ainda foi de risco para Caramba. completar. Tive que, não podia viajar, não podia ter Uhum. susto, tinha que ficar. Passei 2 meses deitada para não perder o bebê. Poxa Foi vida. sufoco. Aí passei um tempo. Aí eu, na verdade, eu terminei, né? Esse finalzinho, os últimos, acho que 3 meses do 10º período, afastada da instituição. Aí eu fazia. Aí, no caso, eu não fazia prova, eu fazia trabalho. Ficava fazendo os Uhum. trabalhos, assim, só que, ó, era mais complicado do que as provas, viu? Porque, assim, os professores não passavam trabalhos tranquilos, né? Acho que para É, é. compensar. Uhum. Foi pesado. Aí, tipo, à medida que eu ficava fazendo os trabalhos que os professores passavam, que pareciam os TCC, Uhum. ainda tinha o meu TCC para terminar, ainda tinha estágio, a apresentação do estágio. A sorte que eu também já tinha terminado o estágio, já estava com a parte do estágio toda escrita, Você faltava fez só. estágio onde? Oi? Você fez estágio onde na graduação? Na graduação foi na Customize. Ah, tá. Tá certo. Aí, no caso, a sua banca aí, o Gesime é o orientador É, e e a Sheila foi orientadora. a orientadora, né? Tá. Do... E o Rafael não era na banca, não, né? Não, Rafael era banca externa. Ah, tá, tá, tá. Que ele trabalhava, no caso, nesse tempo ele trabalhava na Unirb. Ah, sim, 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 sim. Aí pronto. Aí Legal, legal, muito bom. aqui a gente lá no início, no semente, Lá em Delmiro, né? Delmiro. Aqui é um congresso em Maceió, Ah, de olha isso, super elegante. Leone. Eu nem tô, deixa eu ver. Aqui é o Teatro Tequininho, o simpósio. Aqui já na graduação, assim, as Ah, fotos, que né, da legal. formatura. Uma raiada de engenharia, né, tem que ter. Aham. Que bom, que legal, que E legal. aqui foi um dos projetos de extensão, aqui foi uma escola, né, que a gente visitou. Mas foi do Alcance Foundation ou foi outro projeto já? Não, foi em parceria com a Alcance Foundation. Ah, Alcance Foundation, né? Que legal, que legal. É bom esse contato, né? Ainda participei da Sigma, nem Sim, comentei. sim, eu ia até perguntar, né? Também tinha anotado aqui. Foi. Para quem não conhece aí, o que é a Sigma? A Sigma é uma empresa, né, que é desenvolvida pelos alunos, né, da engenharia civil, que ela fica dentro Empresa Júnior, né? Oi? É a empresa Júnior, né? De A engenharia empresa civil. Júnior, sem fins lucrativos, né, ela é para da instituição, né, e aí a gente faz Travou um pouco. cada vez mais se desenvolvendo. Ah, tá. Então, no caso, você fez estágio, extensão, TCC, pesquisa, trabalhou na Sigma, ainda passava 24 horas lá no IFAL, ainda ficou grávida. Era, Não foi fácil, né? era, Isso aí, Rogério. Não isso vou aí é mentir. nas casas de É, taipa, né? era. A gente faz nas visitas, né? Dá para ver aí que a situação é bem. Na verdade, a É, gente não tem. Até vendo a foto, a gente acha, legal, tem uma casa ali, tem um telhado, mas para você que foi lá, deve ter sido um impacto é, muito grande, né? Porque você vê a realidade, a dureza da realidade ao vivo, numa foto fica tudo bonitinho, né? Você vê ali o céu azul, todo mundo arrumado, né? Mas quando você vê o que falta, né? O que que pra gente é normal, né? Tipo, ter uma tomada, ter energia elétrica, ter um telefone, e lá não tinha nada disso, né? E assim, o relato, né, do pessoal.
É o Sim, mais sim. pesado, né? Assim, o pessoal se emocionando, dizendo assim, não tenho o que comer, não sei o quê. É pesado. Não vou mentir, não, que era. A gente saía assim, né? Tipo, meio que chocado, né? Acho que a primeira vez que eu fui, eu passei um tempo em casa, assim, conversando com minha mãe, assimilando, assim, as coisas. Eu dizia, meu Deus, assim, que situação, né? E aí a gente sempre se tentava se movimentar para, quando a gente ia à visita, levar alguma coisa, né? Assim, contribuir de alguma forma, seja com um alimento, Sim, com sim, roupa, sim. com alguma coisa assim. E aí você conseguiu terminar a graduação, né? Ali em meio à gravidez e já Foi, partiu para o mestrado, já foi. Aí, quando ainda grávida, né? Ainda ainda grávida. é grávida, aí eu tava assim, porque quando a gente tava na engenharia civil, né, a professora Sheila sempre conversava com a gente, que ela fazia parte do grupo do Programa. PGTEC, do grupo do mestrado, ela era professora e tudo, e que ela achava muito importante que nós fizéssemos e tudo, que assim, as pesquisas, os trabalhos submetidos, eles têm um prazo de validade, e se a gente deixasse talvez para fazer depois, não iria valer mais todo o nosso esforço. Então, assim, Uhum. foram muitos conselhos, sabe? Assim, muitas informações. Então, eu resolvi, assim, né, junto com o Rafael, eu chamo o Rafael, né, mas É. essa assim, a gente resolveu, né, que eu iria entrar, que eu iria tentar. Se desse certo, eu continuava. Se não desse, eu trancava. Eu entrei assim, nessa condição. Porque eu sabia Uhum. que não ia ser fácil. Tinha plena convicção de que não ia ser fácil. E dito e feito, né? Não foi fácil. Eu achei que, assim, para mim, nas condições que eu estava, foi mais difícil do que tudo que eu passei, assim, sabe? De ensino médio, de engenharia civil. O mais difícil para mim foi o mestrado, porque no tempo da seleção, eu comecei grávida, a seleção, que são várias fases, sabe? Eu Uhum. comecei grávida e vim terminar, eu estava no puerpério já tinha ganho, mas ainda não tinha Caramba. completado 45 dias. Eu Uhum. estava de resguardo. E assim, e as emoções, né? Parece que tudo é muito mais intenso. Eu fiquei muito Sim, mais sim, sim, sim. nervosa. Eu apresentando, eu tinha que mostrar a identidade na apresentação, porque aí já estava a pandemia, né? Também. Aí foi online a apresentação. Aí eu Sim, ainda teve a pandemia no meio para foi. completar o serviço, né? Aí eu mostrando a identidade, eu assim, ó, mostrando a identidade tremendo, eu tremendo. O professor, acho que era o Stoécio. Aí ele, ó, fique calma, viu? Assim, eles não sabiam não, né, que eu tava assim, eu não comentei, né, que eu tava de pé nem nada, né, eu Aham, fui aham. tal. Só que eu, assim, ó, emocionar a identidade tremenda, eles se acalma, tente ficar mais calmo pra gente poder ver. Ai, mas assim, foi rojão. E aí, né, depois de passar na seleção, até tudo, aí começou. E aí, assim, um dos pontos que foi mais difícil, assim, é que não tinha essa relação de amizade. Porque uma coisa assim, a gente tá lá, todo mundo junto, todo mundo passando aquele Uhum. mesmo perrengue, todo mundo se ajudando, né? Outra É. coisa é cada um na sua casa conversando por um grupo de WhatsApp. Então, Às assim, vezes, né, totalmente é estranho. não tinha Quando, aquele quando contato, você já né? tem uma relação, assim, né? Uma relação com uma pessoa, e depois você vai conversar pelo WhatsApp, ainda vai, né? Só que Isso, isso. a gente nunca não tinha nem se visto, nem nada, né? Então, assim, era tudo mais É. difícil. A sorte é que ainda tinha a Malena e o Emanuel, que também era de engenharia civil, lá Uhum. do IFAL, de turmas diferentes, né? Mas a gente se conhecia do IFAL, no IFAL todo mundo se conhece, e aí a É. gente tentava, como os professores liberavam para a gente escolher os grupos, a gente sempre tentava ficar junto, né? Mas quando não, os professores que escolhiam os grupos, né? Eu sorteava, e aí a gente ia tentando fazer o vínculo, né? Com as outras pessoas, mas era mais difícil, foi muito difícil. Aí veio a prova de proficiência, que eu nunca, assim, nunca fui muito boa no inglês, aí Eliette teve que me ajudar, minha sorte foi que ele me ajudou, assim, né? Ele
ele fazia atividade, ficava me ensinando. Ele morou um tempo fora, né, também, né? Ele teve Foi, ele fez experiência, intercâmbio, né? Aí pronto, aí ele foi meu professor do inglês. Que Aí ele bom, que fazia bom. prova para mim, tudo. Aí eu simulava, né? Ficava simulando ali tentando simular, né? Como é que ia ser no dia. E não podia usar dicionário, enfim. Aí eu sei que deu certo. Passei na prova de proficiência, passei nas disciplinas, né? Como foi sofrido, muito sofrido, porque à medida que eu tinha que estudar para as disciplinas, apresentar trabalho, tudo, tinha uma criança, né, recém-nascida ali, que dependia de Uhum. mim. Eu amamentei exclusivo, né, até os 6 meses. Depois ele começou a introdução alimentar, mas ele nunca pegou chupeta, nunca pegou mamadeira, nunca tomou nenhum outro leite, só o meu. Então, amamentei até 2 anos e 3 meses ele. Então, assim, ele era muito apegado, ele é muito apegado a mim, né? Uhum. E quando amamentava, era ainda mais. Então, assim, era se virando, né, em mil. Como é o nome Que, dele? é, Como é o nome dele? é Não sei. Rafael. A Rafa também? É, Ah, tá. só que eu não coloquei nenhum, L. Edson. Deixei só Rafael mesmo. Rafael. Rafael. Uhum. Aí, assim, mas foi muito perrengue. Foi assim, porque ao mesmo tempo que eu estava me descobrindo como mãe, né, eu queria dar atenção ao meu filho, mas eu também tinha que pensar nesse outro lado, né? Então, assim, sem o apoio do Eli Edson e da minha mãe, certeza que não tinha dado certo. É certeza absoluta. Porque Uhum. tinha uma pessoa que dependia de mim, né? Eu não ia deixar o meu filho chorando, não ia, Não, né? é, Para ir fazer uma coisa assim, do mestrado. Pelo menos eu, né? Assim, tem gente é. que, eu não sei. Já Mas nesse ponto, talvez a aula remota tenha ajudado, né? Porque é, aí você podia estar em casa, né? por esse lado sim, né? Uhum. Por esse lado, sim. Aí, enfim, mas foi muito perrengue o mestrado. E para escrever a dissertação também, né? Porque não era um TCC. Aí eu Foi já com a Sheila, acho que ele foi com a orientadora. com a orientadora. E Tá. o professor Rony foi meu orientador. E Ah, assim, tanto o professor Rony como a professora Sheila foram assim, sensacionais comigo, porque eles entendiam, sabe? O meu aperreio. E o uhum. professor Rony também tem uma filhinha pequena, né? Ele dizia, não, eu entendo, assim, vá no seu tempo. Aí eu passei o primeiro ano da graduação focada nas disciplinas, e o segundo ano, e essa parte de ano, né, eu tive que pedir ainda acho que é adiantamento que fala, né? Não sei, uma prorrogação. Por conta que estava na pandemia, eu também não conseguia ir para os laboratórios, tudo fechado. Eu tive que fazer uns ensaios em Maceió. Uhum. Enfim, aí eu acabei pedindo a prorrogação. Aí por isso que eu digo, né, que fechou os 12 anos, que eu terminei esse ano. Era para eu Uhum. ter terminado o ano passado, né? Para ficar 2 anos de mestrado. Mas aí, por conta de diversos fatores, né? Entre maternidade, pandemia e um monte de coisa, aí a vida pessoal acontecendo, né? Sim, Os sim, sim. problemas da vida que todo mundo tem. Aí eu finalizei esse ano o mestrado. Mas eu digo que foi mais pesado do que os outros. Porque nos outros era só eu, assim, sabe? Eu tinha 24 horas do meu dia para mim, para fazer o que eu quiser, assim, entendeu? Se eu quisesse dormir, eu dormia. Se eu quisesse passar o dia todinho estudando, eu passava. Se eu quisesse virar a noite estudando, eu virava. E Uhum. depois que eu tive o meu bebê, não é assim, né? Eu tenho que dedicar o meu tempo, parte do meu tempo para ele. E assim, eu digo que hoje, como mãe, assim, ele é a minha prioridade, né? Meu filho, ele que eu falo, meu filho e a minha família, né? São Uhum. eles são a minha prioridade. Então, assim, fica tudo mais complicado, né? Porque envolve muito amor, envolve muito carinho, envolve muita coisa. Então, Uhum. você acaba dividindo o seu tempo assim, né? Então, quando era só eu solteira, sozinha, aí, Uhum. né? Era mais. É, verdade. A flexibilidade de fazer as coisas era muito maior, né? É, É. Pois é, cadê a foto do mestrado? Cadê pra gente?
Mas graças a Deus deu certo, né? No perrengue, mas deu. Sim, 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 sim. Deixa eu Mas é colocar. muita dedicação, né? Aí aqui eu botei, como quis colocar o da família, né? Ah, coisa linda. E aqui foi do Dia da Defesa, né? É, eu adoro títulos de dissertação, que a pessoa olha assim. É quase uma introdução. E assim, né? Aquela coisa, o IFAL não sai da veia, porque eu passei desde o ensino médio até o mestrado no IFAL. Meu esposo conheci meu esposo no IFAL, né? Comecei a formar minha família ainda no IFAL, depois a gente Uhum. casou, tudo. Ele trabalha lá no IFAL, né? Isso quer dizer, ele fez engenharia no IFAL, hoje, graças a Deus, ele é professor do IFAL. É, foi substituto, né? Depois passou para efetivo, né? Foi. É, Então, assim, parece que o IFAL não sai da gente. é E com verdade. fé em Deus, né? Eu espero conseguir também voltar como docente, né? Sim, sim. Se Deus quiser, a partir do ano que vem voltaremos a ter concurso, porque o curso está crescendo, né? E a ideia é que a gente possa trazer mais gente aí, principalmente gente com essa mente aí de pesquisa, de extensão, pessoas que gostam da casa, que gostam do curso, que gostam de fazer muito mais do que somente dar aula, né? Que é importante. Dar aula é o básico, né? Mas é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, né? Então tem esse tripé aí que é muito importante, que você aproveitou e fez milhares de coisas aqui, né? E fez tudo com muita qualidade, né? Não fez de qualquer jeito, né? Tanto que teve esse resultado. Para você ir para um congresso é porque você teve um texto aprovado, não é só chegar lá e eu quero apresentar e pagou e vai, não. Tem todo um processo de seleção, como teve no mestrado, como teve que estudar para o Enem, né? Então, não, não é só assim, né? Tem que estudar, mas aí, vale a pena mesmo? Esse sacrifício todo aí valeu a Tá pena? valendo. Tá valendo, né? Tá valendo, né? E assim, eu espero que tudo isso, né, que eu passei toda essa minha trajetória no IFAL, consiga, assim, né, um resultado ainda maior, que é voltar como docente, né, e poder contribuir na Uhum. formação dos novos alunos, né, Sim, sim, que sim. estão por vir. E eu acho que aí eu vou fechar o meu ciclo certinho, assim, né, no IFAL, né, de passar por todas a, assim, né, as etapazinhas certinho, e aí vai fechar tipo um ciclo, né, mas vai estar iniciando o de docente, né, que aí quero ter Sim, sim, resultado sim. também, né, Com como certeza. docente. Quem sabe vai ter lá, você vai estar lá dando aula no primeiro ano e vai ter uma aluna lá olhando, caramba, eu queria ser orientado pela Juliana, mas eu ainda não estou no patamar dela, né? Então, quem sabe, né? Daqui a algum Quem tempo, né? sabe? E assim, né, quem sabe eu não dou aula também para o meu filho, né, já pensou? Sim, olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, né? E, na É assim, verdade, entender, né? quando você começa a dar aula, você vai ver que a gente termina aqui adotando os alunos, né? A gente fica ali naquela coisa e quer que todo mundo consiga, tenha sucesso, e é um ciclo muito bonito aí, né? Então, aí você falou também que, além de fazer, de ter essa vontade de voltar para o IFAL, né? Que eu espero que aconteça em Palmeira dos Índios. Você falou também que pensa em fazer um doutorado, né? E aí é um desafio maior, né? Um desafio, um salto bem Eu tenho grande aí. planos, assim, sabe, fazer doutorado fora com o Rafa, com o Eli Edson. E Uhum. só que Ah, assim, tem essa vantagem, né? Porque vocês são da mesma área, né? E de repente, indo a família, é mais tem um tranquilo. apoio grande, né? Aí, pronto, nós temos esse plano, né? Só que aí, assim, eu só queria ir quando eu já tivesse, por exemplo, se eu já conseguisse passar no concurso, por exemplo, aí Uhum. eu iria mais tranquila, sabe? Para fazer o Sim, doutorado. A sim, gente sim. nós estamos vendo, né? Como é que vai ser, se vai surgir concurso, se não vai, para a gente decidir assim, certinho como vai ser. Mas a gente tem sim esse plano. E assim, né? Lógico que tudo isso com o apoio da minha mãe, né? Porque é quando eu preciso, assim,
me dedicar mais um pouquinho, estudar mais. Aí ela fica, né, com Rafinha, tudo. O Eliedes também fica. Então, assim, graças a Deus, que eu só tenho a agradecer a Deus pela família que ele me deu, por, assim, deveria ser normal, né, a gente dizer assim, o meu esposo é um paizão, né? Infelizmente, para muitas, não é assim que acontece, né? Tem muitos homens que não fazem o seu papel de pai, né? E acaba sobrecarregando a mãe, mas graças a Deus, ele disse, eu não tenho o que reclamar dele, ele faz de tudo pelo filho dele, assim, fica com ele para estudar, assim, me dá espaço, sabe? Não joga a carga só em mim. Então, aí eu consigo, na medida do possível, a gente vai se ajustando para que os dois realizem, né, os seus sonhos, façam os seus objetivos, que a gente consiga realizar nossos objetivos juntos. Minha mãe também ajuda demais a gente, assim, ela, assim, olha, eles são tudo na minha vida, sem ele tá tudo perdido. E sua mãe, como professora também, né, deve ter o maior orgulho de você ter seguido a carreira acadêmica. Ela deve, além de ser uma avó, deve ser uma avó babona também, né? Ela deve olhar para você e ver assim, caramba, que legal, minha assim, filha. O sonho dela é que eu consiga, assim, realmente passar, né, no concurso para professora do IFAL. E, assim, eu quero muito conseguir também, por ela, pelo Rafinha, pelo Eliedson, que acreditam muito em mim, né, e por mim também. Sim. Então, acho que vai ser a gente sempre fala assim, né, que a vitória de cada um daqui de casa é coletiva, né, de todo mundo. Porque isso. É um esforço coletivo para que as coisas aconteçam, né? Para que o Eli Edson vá e dê sua aula e faça tudo, assim, eu tenho que segurar as pontas em casa, né? Com o Rafinha, passar o dia sozinha com ele, levar para a escola, não sei o que, tudo. E para que aconteça comigo, né? Por exemplo, para que eu tivesse terminado o mestrado, ele também teve que abdicar de algumas coisas dele, sabe? Então, assim, é uma vitória coletiva de todo mundo, assim. E eu, assim, se não fosse dessa forma, não daria certo. Se só eu ficasse sobrecarregada com Rafinha, ou só ele, não daria certo. Aí, graças a Deus, assim, a gente, nessa parte, a gente é bem alinhada, assim, sabe? Em tudo, assim, a gente, graças a Deus, se dá bem em tudo, né? Mas acho que esse é um ponto que é muito difícil, né, para as mães que são mães solos e tudo. Então, eu acho que me favorece nesse ponto, né? Ter pessoas para ter rede de apoio, no caso, né? Ajuda bastante. Muito legal ouvir sua história. Realmente é algo inspirador, né? Desde lá do exame de seleção, né? Até chegar agora era uma pessoa de 14 anos, agora é uma mãe casada. Então, Meu Deus do filho, né? Já pensando aí em novos planos, é muito legal ver esse tipo de trajetória. Quando eu penso, já vou fazer, daqui a pouco eu já estou fazendo 30, meu Deus do céu. Por isso que quando você mandou para mim, né, não, isso aqui não dá para ser uma postagem, né? Tem que ser um bate-papo, né? Porque a postagem ela é muito fria, né? O bate-papo a gente vai ouvindo, vai vendo as fotos e é muita coisa para falar. E é legal deixar registrado, porque a gente tem muita gente que acha que não dá para mim, ou acha que está muito difícil, quer desistir, às vezes não tem um apoio, não sabe por onde seguir. E você mostrou aí vários caminhos, aí várias possibilidades, e mostrou que teve sacrifício, teve desafios. Ser mãe, eu nem imagino o desafio que deve ser. Então, principalmente terminando uma graduação, começando um mestrado, grandes desafios e grandes presentes, né, que o IFAL lhe deu, né? Então, realmente o IFAL e Juliana aí é uma coisa que são muito conectadas. E, se Deus quiser, vai continuar ainda, né? Em breve a gente espera que volte. Muito bom, muito bom. E assim, acho que assim, para finalizar, né, a minha parte, foi algo que eu pensei agora, né, mas que eu não tinha nem programado assim para falar isso, mas assim, eu acho que para quem vai assistir, né, para quem está aí assistindo,
Um conselho que eu posso dar é sempre estar conversando com os professores, né? Eu acho que isso faz um diferencial, porque os professores, para chegarem até o posto de professor, né, do IFAL, eles passaram por um longo caminho, né? Eles sabem mais ou menos assim, eles sabem que é difícil, eles sabem mais ou menos por onde você deve ir, tudo assim. Mesmo que você vá para outra área, né, que não seja para professor, mas ele tem mais vivência do que você. Eu entrei no IFAL, como a gente estava falando agora, com 14 anos, eu não tinha praticamente experiência nenhuma de nada. Então, assim, eu fui me norteando pelos conselhos dos professores, né, no ensino médio, principalmente pela professora Vanúzia. Na graduação já fui ali mais pela professora Sheila. Então, assim, além dos conselhos de casa, assim, né, da minha mãe, de tudo, tinha os conselhos ali dos professores, né? Então, assim, no ensino médio, na engenharia, tive cada um professor ali que foi me dando, assim, uma certa orientação, foi me ajudando, né? Então, assim, a gente não pode caminhar sozinho. Além dos grupos, né, de amizade e tudo, que a gente vai, querendo ou não, diz muito sobre quem você é, né? As pessoas com quem você anda. Então, sempre procurar andar com pessoas que estudam, que se esforçam e sempre conversar com os professores para saber se você está no caminho certo, se é isso mesmo, sempre estar tirando dúvida, dica. E eu acho que é isso, eu acho que o caminho é realmente esse, é você sempre estar conectado com as pessoas, né? Se você é uma pessoa que está ali caminhando sozinho, acho que não fica tão fácil, né? Eu acho que quando você leva as coisas com mais leveza, conversando tudo, como a gente via no ônibus, brincando, cantando, tirando aquele momento assim de tensão, sabe? E tipo, esfriando a mente, eu acho que tudo vai sendo mais natural, vai sendo mais leve. Eu acho que o caminho é esse. Que bom, Juliana. Muito bom ouvir isso de você. Muito bom ouvir esses conselhos. Com certeza vai ajudar muita gente aí que está aperreado no primeiro ano, ou até mesmo já mais para frente, a gente que quer entrar no IFAL, a gente está em processo aí de inscrição para o exame de seleção, né? Talvez você tenha conquistado várias pessoas aí para edificações agora. Aumentou agora a concorrência de edificações. Mas muito importante. Então, agradeço bastante aí você ter tirado um tempinho, a sua disponibilidade. Sei que sua vida aí continua corrida, mas era importante. Eu queria muito fazer esse momento para deixar registrado e para que as pessoas conhecessem essa sua trajetória, que é maravilhosa. A mestra Juliana. Eu que agradeço, professor, pelo convite. Então é isso, eu queria agradecer você e depois a gente vai conversando. Depois que você tiver novas conquistas, a gente vai vendo aí novas postagens, depois aí você pode ser a pessoa que vai estar entrevistando alguém, então a gente não sabe o que é que o mundo guarda, né? A gente corre atrás, mas as coisas vão acontecendo, né? Então é isso. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Tem agora um bom descanso aí. Aproveita aí o seu dia, curta aí o seu filho, a família. E depois a gente vai se falando, tá bom? Tá certo. Obrigada, viu? Obrigada, professor. Tá. Tchau. Tchau.